E hoje aqui no Lá Curiosos nós vamos falar de férias, né, de viagens. Todo mundo já planejando, todo mundo não, muita gente já planejando a viagem de Réveillon, as férias com a família, as férias com o namorado, com a namorada, para onde ir, né? Que cuidados tomar. E nós vamos conversar com uma especialista no assunto, que eu já tive a honra de entrevistar nos tempos do Você é Curioso, pessoa que entende de viagem como poucos e poucas, que é a Jucimara Carésia, jornalista, turismóloga. Depois de 17 anos atuando no mercado financeiro, ela deixou um posto de concursada, né, por um período sabático, ali para dar uma voltinha ao mundo, né? Vou ali, vou dar uma volta ao mundo, já vem. Viajou sozinha por 2 anos, passando por todos os continentes. E aí ela foi picada por aquele bichinho da viagem, né, das viagens, e hoje já soma mais de 100 países conhecidos, visitados. Empreendedora da área de turismo, é uma das pioneiras no nicho de agência de turismo exclusiva para mulheres, né? O projeto Girls Go, que nós vamos falar bastante aqui na nossa entrevista, idealizadora também do maior evento do país no segmento de mulheres e viagens, é o Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. Ela é palestrante também e já participou do TEDx, né? Participou de premiações. Jucimara tem um currículo enorme e hoje, dei sorte, ela está em São Paulo. Para conversar comigo. Bom dia, Jucimara. Mas já tem alguma viagem já marcada para os próximos dias? Bom dia, Marcelo. Temos feriado chegando, né? Tem se sentindo um pouquinho mais seguro para sair da toca depois desse período todo aí se cuidando. Então, em 2 dias, aí em breve, já teremos viagem, com certeza. Olha só, Tana, não para. Como você está sentindo esse agora retomada do mercado de turismo? A gente já pode chamar de retomada, as pessoas já estão vacinadas, mais aliviadas, os países abrindo as fronteiras, já dá para falar em retomada? Acho que dá sim, né, Marcelo? Retomada das viagens, do desengavetamento dos sonhos aí, que a gente ficou durante muito tempo esperando por esse momento, que a gente se sentisse seguro, para sair um pouco de casa, vacinados, com protocolos aí em alguns lugares um pouco mais leves, né, sem colocar as pessoas tanto em risco, países abrindo fronteiras dentro das possibilidades aí e regulamentos de cada um. Então, acho que dá para falar e deve se falar, né, até para a gente saber que o turismo movimenta uma parte grande da economia e que a gente precisa ajudar nessa retomada também, como turistas aí. Deve ter muita gente que te pergunta ainda, né, dos riscos. Fala assim, puxa, mas andar de avião não é perigoso? Tem a pessoa do meu lado, aí vão servir lá a barrinha de cereal, a água, o refrigerante. Será que eu não estou correndo risco, não? Ah, Marcelo, tem muitos riscos a serem discutidos, e aí eu acabei, né, como eu já peguei mais de 20 voos esse ano, eu não peguei Covid até agora, né, eu me cuidei realmente, já estou com as 2 doses de vacina, e fui, assim, dentro de todas as possibilidades, tentando me cercar de segurança dentro da vida de uma pessoa que é nômade, né, a minha vida é uma vida de uma pessoa nômade. Então, eu consegui retomar meu nomadismo aí recentemente. Então, tem questões que as próprias companhias e os estudos falam que há uma renovação de ar, mas, assim, a barrinha de cereal que você citou, por exemplo, já não existe mais, né? Então, a alimentação, ela não existe, ela é proibida, com exceções, assim, de crianças até uma faixa etária, né, de pessoas com situação realmente de saúde, que precisam se alimentar, que pode ter consequência disso. A aguinha ainda é servida, mas é assim, ó, tira a máscara, bebe a aguinha, põe a máscara, né? E a gente sente até um movimento, realmente tem pessoas, eu já voei, que ficavam ali tentando botar o narizinho de fora, e seja as pessoas que estão dentro do voo, ou seja, os próprios comissários vão ali dar um puxão de orelha, que é super compreensível, né? Então, tem muitos cuidados sendo adotados, a gente vê que finalmente as pessoas estão respeitando aquela história de não levante na hora que chegar, fileiras sendo chamadas, fileiras por fileiras, protocolos de álcool em gel, aeroportos com medição de temperatura automática, né? Muita gente nem percebe, porque passa assim no aeroporto. Eu já levei grupos recentemente, as meninas, ai, mas ninguém mediu a febre. Eu falo, calma, gente. A hora que vocês passaram ali, vocês não perceberam, mas a medição de temperatura automática. Então a gente vê algumas coisas acontecendo.
Apesar, sim, das aeronaves estarem bem cheias, não dá para negar. E na parte de hospedagem, né? Geralmente, os hotéis têm os buffets de café da manhã, que as pessoas estão todas juntas ali, sempre com máscara, tem que pôr luvinha. Quais foram os protocolos que foram usados que você acredita que serão mantidos? Até por, assim, a gente está aprendendo alguns comportamentos higiênicos que as pessoas não tinham e a gente percebe que como eles são importantes, né? Nem me fala, muita coisa que. Tem coisas bobocas que eu fazia aí no mercado, não conseguia abrir a sacolinha, botava o dedo na boca para abrir a sacolinha e falava, meu Deus, olha o que eu fazia, né? E aí a gente vai revisitando. Eu já vi, desde o momento mais extremo de pandemia, algumas alternativas e agora há outras. A gente passou de uma evolução de hospedagens parando de servir café da manhã. A gente fala assim, cara, não vai ter. E eu peguei esse momento, a pessoas entregando kits individuais, a esse momento agora de transição que a gente vê álcool gel, luvinha, comida tampada, proibido falar em cima da comida, né? Todo mundo de máscara. E a gente vê que não é um comportamento necessariamente que todos gostariam de adotar, mas que ele é vigiado. Seja pelos hóspedes, né? Que olham ali alguém indo sem máscara e o pessoal fala, oh, amigo, volta. Ou seja, pelos próprios garçons e tal. Então, tem algumas coisas sendo retomadas, mas os protocolos já estão prevendo a retomada do café da manhã, coisa que durante um bom tempo foi totalmente interrompida, né? Porque a gente não tinha orientação, ninguém sabia quanto tempo o vírus durava numa superfície, coisa que a gente também não tem certeza até agora, né? Mas... Uhum. E você percebe que nessa retomada os destinos nacionais ainda vão levar vantagem por causa do aumento muito grande do dólar, do euro, da libra, né? As viagens internacionais passaram a ser coisas carésimas e o turismo nacional vai se aproveitar disso? Olha, Marcela, eu posso puxar uma lista aí, seja como profissional do turismo ou como viajante, né? Como a gente conversou já outras vezes, a minha rotina é passar muito tempo fora do Brasil, seja com grupo, seja sozinha, e eu interrompi essa rotina. E eu nem diria que o câmbio é uma das principais variáveis, mas ela não está isolada, não. A gente pode puxar uma lista aí de coisas que nos deixam inseguros em relação a isso, né? Sei lá, protocolos de outros países. Tem variado muito. País abrindo, a gente está no momento de abertura, mas enquanto isso a gente vê Rússia e China lá no movimento de, né, contrário, de revés aí de fechar algumas coisas. Então, você comprar uma viagem a longo prazo ainda pode ser uma coisa um pouquinho insegura. E a gente vê passagens caríssimas estimuladas pelo câmbio, mas também estimuladas pelo fato de não ter mais tantos voos regulares, muitos voos de remarcação, então esse dinheiro não está entrando para a companhia aérea, é dinheiro que, na verdade, ela está pagando uma dívida, então tão caro mesmo. Exigência de documentação ainda está confusa, faz PCR, né, que é o teste na ida, faz na volta, quanto paga? E o visto? Estados Unidos abriu recentemente fronteira, mas está com uma fila de visto que ninguém sabe. Países retomando visto. O México não precisava mais de visto para brasileiros e agora precisa. Então, uma relação de instabilidades aí que com certeza faz os destinos nacionais ganharem em vantagem competitiva, né? Seja ela qual for. E tem destinos novos, assim, fala assim, lugares que as pessoas não costumavam ir, foram descobertas, ou lugares que eram quase secretos e agora os turistas estão descobrindo. Tem novidades, né, no Brasil, assim, para a gente colocar como opção? Eu vejo que tem tendências, né? Eu tenho um grupo de 200 mil mulheres viajantes numa rede social. Então, diariamente eu estou em contato, divulgando mensagens, e eu vejo, assim, tem alguns destinos que está todo mundo perguntando sobre eles. Um deles, por exemplo, eu tive a honra de morar. Quando a quarentena agravou, eu estava no Nordeste. E, de repente, o Brasil entrou em lockdown e eu estava perto de Jeri. Fui morar em Jericoacoara. Jericoacoara tá bombando de novo. Eu vejo, assim, destinos... Alter do Chão, que era um destino meio desconhecido. Eu vejo muita gente procurando. Mas, especialmente, destinos relacionados à natureza. E um movimento, Marcelo, que está parando, mas nem tanto, de pessoas de grandes cidades irem morar nesses destinos. Então, por exemplo, São Miguel do Gostoso, que é onde você vê uns mais famosos do Brasil. Ainda não tão conhecido,
como atrativo turístico demais, mais o Réveillon mais famoso do Brasil, provavelmente um dos mais caros. Há um movimento de pessoas migrarem para lá, comprarem imóveis, mudarem. Eu sou uma dessas que recentemente comprou um terreno em São Miguel do Gostoso. Então, e todos os meus vizinhos são paulistas. Então, acontecem alguns movimentos que as pessoas que antes estavam presas numa cidade, moravam ali, de repente fazem do destino turístico a residência. Em Jericoacoara, por exemplo, nós éramos um grupo de pessoas de fora de Jericoacoara que estavam morando lá. E algumas continuam lá até hoje. Então, tem essa mescla de destinos atrativos que se tornaram, inclusive, segunda residência ou residência oficial, né? Mas muito relacionado a ambientes abertos. Eu acho que as pessoas passaram muito tempo em casa, o ambiente aberto, seja uma praia, seja uma trilha, seja uma natureza, ela permite para a gente ficar em segurança, não colocar ninguém em risco e compensar um pouco dessa claustrofobia que a gente viveu, né? Então, vamos contar um pouquinho, né? Você falou do grupo de mulheres viajantes, né, no aeroporto. Como é que está o Girls Go, o projeto? O que você já tem aí armado para 2022? Conta para a gente um pouco. Então, Marcelo, eu parei, né? Durante a pandemia, eu achei que era uma responsabilidade aí de todo mundo parar e estou retomando muito aos poucos também com diversos protocolos, com a exigência de vacina nos grupos, porque nossos grupos são só de mulheres e são grupos que prezam pela coletividade, né? Eu não levo as pessoas para deixá-las separadas, eu levo as pessoas para elas estarem ali juntas, fazendo novas amizades. Já fiz alguns grupos esse ano, principalmente a partir do meio do ano para cá, não tivemos nenhum caso de contágio. Tô tomando também alguns cuidados. Antes, por exemplo, por ser mulherada, todo mundo junto, a gente pegava uns quartos maiores, dividia todo mundo, e eu tô indo com muita calma em relação a isso, né? Então, estou retomando. E agora, uma das coisas que eu já estou voltando a sonhar, né? Inclusive tirar do sonho e colocar na prática é a retomada desse evento. Porque não só o setor de turismo, mas o turismo e evento, muitas vezes se confunde, né? Porque muitas vezes viaja para um evento e tudo mais, foram dois setores absolutamente afetados. Eu estou começando a retomar a recriada do nosso evento, que, por exemplo, ano passado eu reuni 700 pessoas no auditório fechado, e eu digo ano passado mesmo, um pouco antes da pandemia, antes desse risco todo, a gente estava reunido no auditório 700 pessoas fechadas, que hoje eu olho as fotos e até falo, nossa, quando que a gente vai poder viver isso de novo, né? Então, em março do ano que vem, além das viagens, com esses cuidados e grupos menores, eu já estou pensando também num evento presencial em São Paulo, que é esse que você fez a referência, que é o maior do Brasil. E como é que funciona o encontro brasileiro de mulheres viajantes? O que vocês fazem nesse evento? Secreto. O que acontece fica lá. Tô brincando. Na verdade, quando eu comecei esse movimento todo de sair de uma empresa, do mundo corporativo, né, para transformar o que eu amo em profissão, Marcelo, eu percebi coisa que para mim não era tão evidente, até porque eu pego minha mochila e vou, sabe? Dentro de um degrau, eu vou, e aí eu comecei a ver a quantidade de mulheres que não vão, seja por medo, né? Muitas têm medo, e medo super compreensível, né? Nosso país é realmente um dos mais perigosos do mundo, eu falo isso depois de ter visitado mais de 100, seja por falta de conhecimento técnico, de falar, poxa, eu não sei planejar uma viagem, né? Seja por falta de companhia, não tem com quem ir. Aí vem a minha agência também brincar um pouco disso, né? De, não, vamos embora, então vamos junto. E aí, esse evento, ele veio para dar voz para as mulheres, porque não sou eu falando, são 2 dias de evento, e aí a gente está falando de 20 palestrantes, né? Geralmente 10, 12, 15 por dia, porque ano que vem tem tanto assunto que eu vou fazer uma palestra de 5 palestrantes. Justamente para empoderar. E aí, se você me perguntar se antes eu estava mais com a visão de empoderar mulheres, hoje eu vejo, depois de números, né? Essa pandemia deu uma parada na minha vida para fazer mestrado em turismo, estudar o turismo, eu vejo quanto o turista é importante na vida da sociedade como força motriz da economia. E aí, quando você mora numa vila igual Jericoacoara, que é o meu caso, você vê uma vila que vive de turismo, todo mundo parado, desempregado, você para de achar que aquilo tem só a ver com o turista. Você vê que aquilo ali tem a ver com uma vida social, de você estar empregando a tiazinha do café, da moça que limpa o restaurante está desempregada porque não tem turistas lá. Então, eu acho que o nosso evento ele parou, né, de repente visualizar só um lado do turismo. Eu quero muito mostrar o quanto
a gente precisa fazer essa roda girar dentro de toda a segurança que for necessária, mas é que realmente, além da nossa sanidade mental, tem muita gente dependendo de quem pode gastar com esse tipo de lazer. Você está dizendo, né, do medo do viajar. É o medo de viajar no Brasil, ou a mulher tem o medo de viajar sozinha, ou duas mulheres, três mulheres? Como é que é essa questão do medo das viagens, né? Como você lida com isso também? Eu vejo que é um degrau, né? Então, as mulheres que são das grandes cidades brasileiras, elas têm um medo porque já passaram por situações de segurança, seja um assalto, seja um assédio, seja alguma coisa nesse sentido. Essas mulheres provavelmente são mulheres um pouco com um estilo de vida mais cosmopolita e que estariam mais propensas a viajar, mas aí a segurança deixa elas em medo. Pessoas que são de cidades menores acabam não tendo contato com essa questão tão cosmopolita, então se sentem inseguras por outra razão. Mas eu vejo que a insegurança que trafega no nosso país cria um bloqueio para as pessoas saírem daqui. Então, algumas coisas que eu digo, por exemplo, é que às vezes sair do Brasil sozinha é mais seguro do que ficar trafegando na sua própria cidade. Uhum. Né? Então, infelizmente, isso acontece algumas vezes. E aí, esse medo, eu brinco com as meninas, né? Eu falo, gente, transforma o seu medo em risco, porque eu nunca vou saber qual é o seu medo. Eu já ouvi medos que nunca passaram pela minha cabeça, né? E aí eu falo, cara, transforma em risco. Se seu medo é se perder lá fora, baixa o aplicativo de mapa. Se seu medo é ficar sozinha, tem gente que fica muito medo de ficar sozinha e se isolar e não ter amigos porque não fala outra língua, né? Então, é tentar identificar o medo de cada um. Mas o medo que eu vejo que é geral, relacionados a mulheres, é medo de falta de segurança mesmo. De acontecer alguma coisa lá fora, de estar sozinha. É um medo muito, muito profundo, enraizado nas brasileiras, porque a gente vive isso dia a dia. Você falou que dos cerca de 100 que você visitou, o Brasil é um dos mais perigosos. Quem que você colocaria mais aí como, assim, outros países que é preciso tomar um pouco de cuidado e os mais seguros, né? Só para a gente colocar os dois extremos. Tá. Eu acho que assim, a gente tem no mínimo, eu poderia puxar uma lista de 50 países que eu me senti muito mais segura do que o Brasil. Não que o Brasil não tenha regiões muito tranquilas e seguras. Jericoacoara, por exemplo, eu estou num grupo das redes sociais que todo dia aparece alguém, achei a carteira, achei o dinheiro, achei o cartão. Né? Eu fui para o pé do chão agora, andava 3 da manhã sozinha para cima e para baixo. Então, tem lugares no Brasil seguros, sim, né? Só fazendo esse ajuste. Mas tem países que a gente se sente muito segura de maneira geral. Eu vejo que tem países, por exemplo, essa história de assalto à mão armada não existe. Quando você tem que explicar isso para alguém, a pessoa demora para entender, sabe? Da pessoa chegar com uma arma e tal. Então, sei lá, países que Austrália, Oceania, são lugares que as pessoas andam de madrugada tranquilamente. Alguns países, né, da, da Europa também, e regiões de alguns países. Tipo, Estados Unidos não é assim em todos os lugares, mas em muitos lugares é. Eu vejo que até alguns países asiáticos, né? Eu lembro que o dia que eu fui tentar fazer um chinês entender que eu queria uma água gelada, o senhorzinho estava contando dinheiro no balcãozinho e ele tinha uma pilha de dinheiro. Aí eu consegui fazer ele entender que a água que eu queria ali era gelada. Ele largou a pilha de dinheiro no balcãozinho, foi lá no fundo e voltou todo feliz para me contar que tinha entendido que a água era gelada. É, então, tem, assim, muitos países que dá para a gente fazer isso. Agora, tem países que são complicados como mulher, tem países que são complicados como ser humano, né? Eu tô, assim, depois de 100 países, me sobraram países e sonho de países que estão em guerra civil, que estão em conflitos étnicos, né? E alguns também, algumas culturas a gente tem mais dificuldade de trafegar como mulher. Eu me desafio a levar grupos para a Índia, por exemplo, e para o Egito, que são países que as pessoas têm muito medo, mas que eu acho que, por um lado, tem uma segurança muito grande. Então, é tudo muito de ser ponderado que tipo de violência a gente está falando. Se é um assalto, se é uma guerra, né, qual é o risco que a gente está falando. Mostra para a gente como é que você mostrou para o senhorzinho chinês que você queria água gelada, então. Ele trouxe a garrafa e você fez o quê? Como foi? Eu tinha uma garrafa no balcão. Né? Aí eu peguei a garrafa que estava no balcão, era tipo um depósitozinho assim. E aí eu mostrei para ele, comecei a fazer assim, dizendo que eu queria fria.
Aí ele deu um sinal lá, que eu nem lembro se é o mesmo sinal, aí ele sumiu. E Marcelo, te juro, tinha umas 3 pilhas, parecia banco imobiliário, assim, de dinheiro, e ele voltou lá uns minutinhos depois, feliz com a garrafa gelada. Então, a China foi um país que me surpreendeu horrores pela organização. Eu não sei se já teve a oportunidade de ir lá, assim, Eu pela fui segurança para a que o China povo e eu fui para a China em um dia, eu fiquei 40 dias lá cobrindo os Jogos de Pequim em 2008. Aí teve um dia que eu falei, não, eu preciso de um McDonald's. Não, eu preciso de um McDonald's. E aí eu entrei num shopping lá, daqueles gigantescos, que você não sabe mais onde está, né? Falei, bom, lá na fachada tinha o símbolo do McDonald's, então tem o McDonald's aqui dentro. Aí comecei a andar no shopping, não achava, não achava. Aí resolvi perguntar para as pessoas, né? Então chegava assim, McDonald's. As pessoas olhavam com uma cara assim, faziam. Aí eu falava assim, ah, tá bom, né? Obrigado. Então, ia para o outro, McDonald's. Fazia. Aí eu desisti, uma hora eu desisti, porque eu não ia ficar naquele shopping sem fim procurando um McDonald's, comi outra coisa e desisti. E aí, quando eu voltei na redação, tinha lá um intérprete, e eu falei, poxa, eu entrei num shopping e não consegui, ninguém sabe o que é um McDonald's aqui, é inacreditável. Aí ele me explicou que na China não se fala McDonald's, é Maidong Law. Aí eu falei, bom, Mandou! Maidong Law. Eu falei, ah, agora Maidong Law, mas não. Aí eu não comi McDonald's na China. Comi Não comi. escorpião, estrela do mar, pepino do mar, carne de burro, mas McDonald's eu não comi. Eu tirei a foto de uma coisa caríssima e saí perguntando pro pessoal no hotel o que que era, e eles me explicaram que era o tal do pepino do mar. Eu falei, gente, mas é caríssimo o tal do pepino do mar lá, né? Então, o pepino do mar, quando nós encerramos a cobertura da ESPN, né, o último dia fomos jantar num restaurante que parecia um jardim zoológico, porque estava tudo vivo nos aquários, então você escolhia e eles iam preparar. E como era tudo por conta da emissora, né? Você podia ir lá e apontar no aquário que você queria. Tinha peixe, tinha sapo, tinha toda a fauna ali. Aí eu tinha ouvido falar do tal do pepino do mar e falei, bom, vai ser a única oportunidade que eu vou ter na minha vida de De provar comer isso. E aí eu apontei o pepino do mar, né? Nossa, o pepino do mar. E ele trouxe aquele bicho gosmento lá, preparado, e eu ofereci para as pessoas, falei, gente, isso aqui é uma iguaria aqui, da comida do imperador, quem quiser provar, fica à vontade, que eu só vou comer um pedacinho, só para dizer que eu comi. Né? Eu peguei um pedacinho, um negócio... Né? Embora eu tenha gostado mais de pepino do mar do que de enguia. O pepino do mar, ele é animal? É um É ser, uma coisa, né? parece uma gelatina que anda. Aí eu falei, bom, gente, quem quiser serve, né? E sobrou, vamos dizer, metade. E nós estávamos com os motoristas chineses que trabalharam com a gente durante o evento. Aí eu falei assim, bom, vamos oferecer para os motoristas que ninguém mais quer, né? Quando a gente ofereceu, sem Piraram. brincadeira, eles pularam na mesa para ver quem ia comer aquilo. Era uma loucura aquilo. Eu falei, nossa. Uma das coisas mais caras que eu já vi na vida, assim, que eu tenho foto registrada de algumas coisas caras, era o tal do pepino do mar, que eu nem sabia o que que era. E eu perguntei para as pessoas, né? Parece que também a medicina chinesa usa até como tratamentos, então é algo muito. Bom, a medicina chinesa usa cada coisa lá também que eu vou te falar, viu? Que E você vai ter tem viagem em mente aí, não? estou pensando em alguma coisa no Brasil, mas depois eu pego as recomendações com você. Mas tem que ser alguma coisa por aqui, eu não vou me arriscar para fora, não. Eu estava Tá olhando, né? certo. Eu peguei alguns lugares, eu fui começar a olhar cardápios de restaurantes médios. Falei, se eu pegar um restaurante médio em Paris, vamos ver quanto está uma refeição. Aí pegava lá em euro, falava assim, pelo Não dá. amor de Deus, se for só eu, a minha mulher e o meu filho mais novo, uma refeição, um almoço, não num lugar top, um lugar que a gente costumava ir, uma coisa com R$ 600. Eu falo assim, não Não dá. vale a pena. Muita gente está me perguntando da retomada dos meus grupos internacionais, né? E eu te confesso assim que eu sempre opto por países que são mais acessíveis historicamente, Egito, Marrocos, Índia, mas até esses países estão caros para nós, porque o real desvalorizou mais do que essas outras moedas. Uhum. Né? Então você está falando de Europa, poxa, e o euro realmente ficou escancarado para a gente. Agora tem países que não usam euro, sei lá, o Egito,
que ele não teve o mesmo nível de desvalorização em relação ao dólar que a gente. Então, ele ficou muito caro também. Né? A gente está passando por uma situação bem, bem complexa de viagens internacionais, e eu acho que vale a pena mensurar esse seu custo-benefício que você está falando. Vale a pena ir agora? Com esses riscos todos ainda, ou vale a pena eu esperar e baratear essa história toda, né? Eu não tenho esse desespero de sair do Brasil, não, Marcelo, te confesso. Eu resolvi que eu vou planejar minha viagem de 60 anos. Então já começo a economizar agora, porque aí eu consigo. Aí leva a família inteira. Vou ficar 3 anos sem. Eu queria muito agradecer essa conversa, muito legal. Né? Eu queria ouvir de alguém entusiasmada como você que a gente pode sim, ainda com alguns cuidados, já planejar a viagem, já sair. Né? É o momento, acreditar que a vacina está funcionando. Tá aqui, ó. Ó, é isso. Certificado em mão sempre. Porque está na hora agora da gente voltar a viver, né? Os que levaram a sério, né? Os que tomaram cuidados, que respeitaram os protocolos, né? Eu me orgulho de dizer que eu não tive que fazer nenhum PCR porque eu achei que, nossa, peguei. Não, né? Fiz direitinho. Quando precisava sair com os cuidados, aquelas coisas todas. A gente ficou um tempo sem ver os amigos, é verdade. Agora estamos retomando também, aos poucos, com pouca gente, né? Lugares abertos, aquilo tudo. Mas está na hora, está todo mundo com vontade, eu estou também de dar uma viajada, né? Claro. Então, de repente, alguma coisa pelo Brasil. Estou com algumas ideias, vamos ver. E para a gente acompanhar todo esse seu trabalho, vamos passar também os teus contatos em redes sociais, site, tudo que você quiser. Vamos lá. Faço sim, eu só queria encerrar só antes de dizer que isso que você falou é muito importante, né, Marcelo? Porque a gente está ganhando a liberdade, mas a liberdade tem que ser bem usada. Né? Tem a questão do meu impacto individual, da certeza, dos cuidados que eu não vou pegar, de que eu não vou transmitir. Né? Então, a gente vê também estados e países lidando com políticas diferentes, né? Estados aqui do Brasil liberando máscara em espaço aberto, outros não. Então, essa liberdade não vem acompanhada de uma responsabilidade. Né? Então, quem quiser acompanhar, o meu Instagram aí é Girls Go, que é o do nosso projeto de viagens, onde eu compartilho um pouquinho das minhas viagens e da viagem da mulherada. E tem também o Encontro Mulheres Viajantes, que é o Instagram do evento, que a gente está ansiosíssimo para retomar com toda a segurança que for necessária, mas já estamos pensando em colocar esses sonhos em práticas e ajudar também essa economia do turismo rodar e colocar todo mundo de volta para o mercado, que o Brasil está precisando de uma injeção na economia aí também. É isso, é o que a gente precisa. Queria muito agradecer a Jucimara Carezia, jornalista, turismóloga, ela que é criadora, então, do projeto Girls Go, né, uma agência de turismo exclusiva para mulheres, criadora do maior evento do país no segmento de mulheres e viagens, o Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Para você sempre boa viagem, porque sempre vai funcionar. Né? Boa viagem, sempre vai funcionar. E agora, já que a gente falou tanto de viajar, de países, nós vamos provar aqui no nosso programa que o mundo inteiro é curioso. Em todo lugar do mundo tem sempre uma curiosidade acontecendo. Jucimara é prova disso. Viajante é movido por curiosidade, né? Viajante é movido, senão a gente fica em casa, né? A gente vai lá e xeretar mesmo. É isso. Vamos ver o que está rolando no mundo de curioso. Vamos ver. Obrigado, Gil. Boa viagem sempre. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau.